Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma semana, mais uma terça-feira para estudarmos juntos sobre o quarto trimestre das escolas bíblicas dominicais da classe dos juvenis. Como você já sabe, toda terça-feira nós estamos aqui no nosso canal Cristianismo Puro para juntos estudarmos um pouquinho sobre falso ou verdadeiro. Como combater as ideologias do nosso tempo? Sofrimento. É possível escapar dele? E aí? O que é que você tem a dizer sobre isso? Será que é possível escapar do sofrimento? O que é o sofrimento na vida do cristão? Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Laura, sou aqui de Pernambuco e sou professora da Escola Bíblica aqui da igreja local, em especial professora dessa classe aqui, dessa turminha. Então, sem mais delongas, vamos embora para o nosso vídeo de hoje. Sofrimento. É possível escapar dele? Indo para o nosso texto base da semana, lá em João, capítulo 16, versículo 33, nós podemos observar: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso foi Jesus quem falou. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler em Atos, capítulo 27, dos versículos 18 até o versículo 25. Bora para o nosso primeiríssimo ponto. No primeiro ponto, nós podemos observar o seguinte: por que existe o sofrimento? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que é importante que você leia, nós podemos observar que tudo que Deus criou é perfeito. Que Ele criou o homem para ser justo. Mas o ser humano escolheu obter conhecimento do mal. Então entenda, não é que Deus criou o homem para o homem sofrer. O sofrimento é uma consequência da desobediência do homem. Ok? Por meio da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento e dor física, mental, espiritual. Aí a autora destaca uma frase: a primeira dor foi o afastamento de Deus, e ela grifa Gênesis 3, versículo 8. Então, observando tudo isso, a gente entende que o sofrimento humano veio em consequência da queda. Quando houve a queda e começou tudo de ruim, começou todo esse sofrimento. É tão de um jeito que a autora destaca que a primeira dor, o primeiro sofrimento que o pecado trouxe foi o afastamento de Deus. Porque quando Adão e Eva pecam, eles se afastam de Deus. E com isso toda a raça humana sofre esse afastamento de Deus. É tão de um jeito que precisa vir Jesus para nos ligar novamente a Deus. A autora destaca: no Antigo Testamento é bem explícita a associação feita entre o sofrimento físico, o pecado e a ira divina, que é a questão de Miriam, lá em Números 12. Miriam, ela começa a falar mal de Moisés, o seu irmão Moisés, e ela paga um preço por ter feito mal a Moisés. E o preço que Miriam paga, o sofrimento dela é ficar leprosa. Então, não é algo que aconteceu, tadinha de Miriam. Foi algo que ela foi atrás. E ela teve que pagar o preço por isso. Então, tem o sofrimento que acontece, mas que eu não estava esperando. Que eu não fiz algo, né, para que isso ali acontecesse. E tem um momento que eu dou uma de Miriam e começo a fazer algo que não era para eu fazer. E eu vou ter que pagar um preço por isso dali. Adão e Eva pagaram o preço pela desobediência deles. E o preço deles, o sofrimento, foi afastar de Deus. Eles se afastaram de Deus por causa do pecado deles. O de Miriam foi ficar leprosa. Mas quando você olha lá para a história de Jó, o sofrimento que Jó passou
Não foi porque Jó era um homem ruim, não foi porque Jó blasfemou de alguém, como Miriam fez com Moisés, não foi porque Jó blasfemou contra Deus, não foi porque Jó fez isso, mas porque foi algo que Deus permitiu que acontecesse com Jó. Muita coisa. Talvez sofrimento não é maldição, como nós vimos na aula passada, onde as pessoas aí da teologia da prosperidade insistem em dizer que se alguém passa por um sofrimento é que é uma pessoa amaldiçoada, é que é uma pessoa que está em pecado, é que é isso, que é aquilo, e não é assim que funciona, certo? Indo agora para o nosso segundo ponto. Segundo ponto. Exemplos de servos de Deus. Então, nós vamos observar aqui nesse segundo ponto que a autora vai destacar alguns servos de Deus que passaram por sofrimento também. O primeiro é o profeta Jeremias. A autora vai destacar: Jeremias foi chamado pelo Senhor para profetizar a Judá e as nações. Porém, a sua vocação, obediência e fé não lhe pouparam de enfrentar dores, lágrimas e tristezas. Ou seja, sofrimento também diz respeito ao nosso chamado, à nossa vocação, ao nosso trabalho. Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, o crente ele passa sim por momentos difíceis, por sofrimentos. Não existe essa de que porque eu sou crente eu não vou sofrer. Não existe. Nós vimos isso semana passada. Não existe isso. O crente vai passar por sofrimento. Tanto por sofrimento que ele não foi atrás, por desobediência, como também por sofrimento por desobediência. Então tem um momento que o crente vai sofrer pela desobediência dele, mas tem um momento que o crente vai sofrer também por simplesmente obedecer a Deus. Um exemplo disso foi Jeremias. Jeremias passou por muito sofrimento, por muitas questões complicadas, simplesmente por obedecer o chamado que Deus tinha na vida dele, que era ser profeta. Para observar isso, você vai ler Jeremias 37, você vai ler Jeremias 43, você vai ler Jeremias capítulo 11, capítulo 12, capítulo 20, todo o livro de Jeremias, você vai ler Lamentações de Jeremias e você vai observar toda a vida de Jeremias. Não foi fácil. Contudo, a dor e o sofrimento não foram capazes de fazer com que Jeremias desistisse da sua vocação. Ou seja, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor que ele passou, para cumprir o seu chamado, para trazer o povo para perto de Deus, esse sofrimento não foi capaz de impedir que Jeremias cumprisse com sucesso a sua missão. Um outro exemplo que a autora destaca é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Antes de ser crucificado, ele sofreu açoites, zombaria, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi blasfemado, ele foi traído, ele foi incompreendido, ele foi crucificado, ele foi transpassado, ele próprio carregou sua cruz, uma coroa de espinhos na cabeça, vinagre no lugar de água. Então vejam, o próprio Jesus passou por sofrimento por cumprir o seu chamado. Não é que Jesus estava em pecado, porque Jesus nunca pecou. Não é que Jesus era amaldiçoado, mas é porque Jesus escolheu ir até o fim para cumprir o seu chamado. E ele sofreu. Você pode observar isso no livro de Mateus, no livro de João. Você vai observar com clareza tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Um outro exemplo também é o de apóstolo Paulo. Paulo sofreu prisões, apedrejamento, foi açoitado, sofreu frio, fome, perigo. 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver isso.
Tudo que ele sofreu foi por amor ao evangelho, por amor ao chamado. O homem que perseguia passou a ser perseguido. Então vejam, todos esses e tantos outros passaram por sofrimentos. Jesus, o apóstolo Paulo, o profeta Jeremias e tantos outros. Hoje, nos dias de hoje, a igreja perseguida, nossos irmãos que estão em lugares tão longe, que sofrem para pregar o evangelho. Tantas pessoas, tantas crianças que sofrem, tantos irmãos que sofrem, tantas pessoas que sofrem. Nada disso, nada do sofrimento pode nos impedir de cumprir o nosso propósito nessa terra. Por mais que seja difícil, dolorido, saiba, Deus sempre tem um escape. Não é possível fugir do sofrimento. Mas se eu passar por um sofrimento estando firme em Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o intercessor, que é quem nos ajuda, eu vou conseguir passar e eu vou receber um refrigério, porque o sofrimento não é eterno. O sofrimento com Cristo não é eterno, não são todos os dias. Tem dias que a gente chora, mas tem dias que a gente ri. Tem dias que a gente sofre, mas tem dias que a gente não sofre, que a gente está feliz. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus nos fala: bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que lindo saber disso. Que lindo saber que mesmo sofrendo, estando em Cristo, eu ainda tenho o Espírito Santo que me consola. Eu ainda tenho a presença de Deus. Eu ainda tenho Jesus para segurar na minha mão, para me ajudar a passar pelos momentos difíceis. Indo agora para o nosso terceiro ponto. O fim do sofrimento. A autora destaca: você já parou para pensar que não sabemos lidar com a morte porque não fomos criados por Deus para morrer? A morte física e espiritual são consequências da queda. Jesus Cristo venceu a morte. Atos 2, versículo 24, Apocalipse 1, versículo 18. Aí a autora continua aqui. Quando confiamos na maneira de Deus trabalhar, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Romanos 12 e 2, lidamos melhor com os momentos difíceis da vida. Enquanto estivermos nesse corpo físico, somos sujeitos a todo tipo de sofrimento, mas temos uma viva esperança de que lá no céu não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Uau! Apocalipse 21, versículo 4. Apesar de saber que enquanto eu estiver nessa terra, enquanto eu estiver nesse corpo físico, eu vou passar por sofrimento, por luta, por momentos de bênçãos também. Mas também vou passar por momentos de dores, que muitas das vezes eu não vou entender por quê. Eu creio, confio, que lá na eternidade, como está escrito lá em Apocalipse 21, lá na eternidade, lá na cidade celestial, o lugar que Jesus foi preparar, não haverá morte, não haverá choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Isso é combustível para o crente continuar vivendo, sabendo que um dia todo sofrimento terá fim. Mas para isso é necessário estar firme em Jesus para que nosso sofrimento tenha fim. Indo para a nossa conclusão. Deus muitas vezes permite as dificuldades para nos provar. Porém, o mais importante é que Ele nunca nos deixa sozinho. Essa ideia de que a vida do crente será um mar de rosas não é bíblica. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas que podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E nós somos mais do que vencedores
por meio do seu amor. João capítulo 16, versículo 33, Romanos 8, 37. Espero que essa aula tenha servido de bênção para a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.